A Natália vai falar exatamente sobre o aumento no preço dos combustíveis. Diesel e gasolina começaram a semana mais caros, o que nos dá a garantia de que esse será o grande assunto da semana em Brasília, mais uma vez. E já se fala aí na possibilidade até da criação de uma CPI da Petrobras. Natália, explica pra gente, bom dia. Oi, Megali, muito bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. É uma semana bem atípica no Congresso Nacional, porque normalmente semana de comemoração aí das festas de São João, o Congresso Nacional acaba ficando esvaziado, o que de fato estamos acompanhando o contrário se concretizando já a partir desta segunda-feira. Segunda-feira que começa justamente com a expectativa de uma reunião que foi anunciada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, com os líderes partidários e não apenas da base, como também da oposição, para discutir a política de preços da Petrobras. Essa reunião ela tem uma previsão de acontecer hoje à tarde, mas o horário de fato ainda não foi anunciado pela presidência da Câmara. Nesses últimos dias a gente acompanhou o Lira aumentando o tom em relação à Petrobras, indo numa escalada de críticas à estatal, principalmente depois que o Congresso Nacional aprovou aquele projeto que foi enviado à sanção presidencial que limita em 17% a alíquota do ICMS dos combustíveis. Inclusive, o Lira disse que não era um momento oportuno para a Petrobras realizar novos aumentos, disse que faltou uma sensibilidade por parte da estatal e disse, inclusive, que deveriam ter esperado essa medida entrar de fato, ter realmente ali acabar ali realmente diminuindo o preço para o consumidor final antes de um novo aumento por parte da estatal. Inclusive, ele afirmou pelas redes sociais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que ele não quer um confronto com a Petrobras, que ele não quer problemas com a Petrobras, mas que ele exige, sim, um respeito da estatal com a população brasileira, com o consumidor, então, de combustíveis. E diante disso, como você disse, Megali, já tem uma expectativa de criação de uma CPI para investigar a Petrobras, a política de preços, a taxação por parte da estatal. Isso foi anunciado em um primeiro momento pelo presidente Jair Bolsonaro, que disse que nessa segunda-feira os aliados dele no Congresso Nacional devem aí protocolar um pedido para essa CPI. Não se sabe de fato ainda se vai ser uma CPI da Câmara, do Senado, se vai ser uma comissão parlamentar mista com todos, então, esses membros do Congresso Nacional das duas casas para essa investigação. E isso acontece em um momento em que o presidente Jair Bolsonaro está aí justamente dando essas ideias para uma diminuição dessas alíquotas, tentando inclusive reduzir alíquotas de alguns impostos federais a zero no álcool e também na gasolina, e está tendo também o apoio da oposição. Essa criação de uma comissão parlamentar de inquérito tem essa diferença, vinda do governo federal com essa ideia por parte do Palácio do Planalto, mas com o apoio da oposição. E quem deve tomar a frente para esses trabalhos de uma CPI em ano eleitoral, faltando aí menos de 4 meses para as eleições deste ano, é o Centrão, que é justamente essa base do governo federal no Congresso Nacional. Essa ofensiva ela vai ser ampliada e intensificada hoje com o Centrão. Como eu disse, é uma movimentação atípica nessa semana no Congresso Nacional e tem duas ideias por parte dos parlamentares. A primeira possibilidade em relação a esses aumentos da Petrobras é criar um subsídio diretamente na bomba e para o gás de cozinha, no botijão, e uma outra ideia é o pagamento de um auxílio para caminhoneiros, taxistas, motoristas de aplicativos e também a ampliação do auxílio gás, que foi criado no ano passado para famílias de baixa renda. Então, movimentação importante hoje aqui em Brasília, falta ainda confirmar o horário dessa reunião do Lira com os líderes, mas a partir dessa reunião a gente pode ter o aval por parte do presidente da Câmara para a criação dessa CPI. Eu queria entender qual é a argumentação a favor de uma CPI que investigue a Petrobras pelos aumentos nos preços das bombas. A gente pode não gostar da política de preços atuais, aliás, ela está se mostrando falha nesse momento, né, que o Brasil precisa de uma solução emergencial, mas o fato é que ela existe, ela é clara e ela está sendo cumprida. Então, o que justificaria, a não ser o populismo escancarado de muita gente querendo surfar nessa onda e posar de defensor da classe média brasileira, o que justificaria a criação de uma CPI? Qual é o objeto, né, de estudo? Qual é o crime que eventualmente estaria sendo cometido pela empresa, Natália? Pois é, Megali, crime de fato não está sendo aí dito, né, pelo presidente da Câmara,
podemos dizer assim, detalhado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, qual seria o crime aí diante da Petrobras, até mesmo porque é uma política autorizada, a Petrobras está, de fato, aí fazendo o trabalho dela, mas a gente sabe que uma CPI, principalmente em ano eleitoral, ela acaba criando um desgaste, porque, como eu disse há pouco, a gente tem pouco menos aí de 4 meses para as eleições, e o período da CPI, a duração mínima de uma CPI é de 90 dias, então a gente bateria já na porta aí do primeiro turno se tivéssemos uma CPI nesse momento com as eleições para investigar essa política de preços da Petrobras. E além do tempo que uma CPI leva para esses trabalhos, tem também todo o dinheiro que é gasto envolvendo uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, e tem todo esse palanque que é dado para diversos parlamentares que utilizam justamente de uma comissão parlamentar de inquérito para subir, né, para ter esse populismo diante de um ano eleitoral. Muitos parlamentares, muitos senadores estão em fim de mandato, vão tentar também a reeleição, muitos deputados estão terminando o mandato também e vão tentar a reeleição, entre eles o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, a gente não tem detalhadamente uma motivação de um crime por parte do Congresso Nacional, é mais uma crítica feita pelos deputados e pelos senadores de que eles estão trabalhando no Congresso Nacional para diminuir essa questão dos combustíveis, o preço dos combustíveis no bolso da população brasileira, com o PEC dos combustíveis, que está tramitando no Senado Federal, que tem uma expectativa de votar aí nos próximos dias, com esse projeto que limita o ICMS em 17%, que foi aprovado aí na semana passada pela Câmara e pelo Senado, foi enviado à sanção presidencial, e daí o Lira está reclamando justamente disso, que estamos tentando, por parte do Congresso Nacional, tomar medidas positivas para a população, e daí vem a Petrobras mais uma vez durante um feriado e aumenta drasticamente aí esses preços praticados pela estatal. Então é mais ou menos nessa linha, essa crítica, essa cobrança por parte do Congresso Nacional e agora essa mobilização para termos uma CPI. A gente sabe que CPI não é uma coisa fácil, precisa de assinaturas, precisa de apoio tanto do governo como também da oposição, e daí se realmente tivermos essa comissão parlamentar de inquérito, são pelo menos mais 90 dias pela frente com essas investigações, com esses depoimentos que são tomados nessas sessões que a gente acompanha no Congresso. Pois aí, como a política é feita no Brasil, que a crítica é válida, o questionamento é direito de todos. Agora, abrir uma CPI porque a Petrobras não tem consciência social, não é patriota, não pensa... Que diabo de objeto é esse de comissão parlamentar de inquérito? Mas, enfim, ano eleitoral tem dessas.